Bem-vindo ao Momento Notícias. Hoje o assunto é explosivo. O governo autorizou a perfuração na margem equatorial, bem ali, na porta da Amazônia, uma das regiões mais sensíveis e valiosas do planeta. E agora querem que a gente acredite que isso é progresso. Enquanto alguns comemoram a promessa de riqueza, outros alertam para o risco real de transformar um dos maiores ecossistemas do mundo em um desastre ambiental anunciado. E o nosso time de analistas vai falar sem filtro. Isso é desenvolvimento ou é só mais um capítulo da velha política do lucro imediato, custe o que custar? Se você quer ter acesso à verdade que muitos evitam, fica com a gente até o final. E aproveita agora, se inscreve no canal, deixa o like e ativa as notificações. Aqui, você não é manipulado, você é informado. Bem-vindos ao Diálogo. Olha, o tema de hoje é realmente quente e divide muitas opiniões no Brasil. A recente luz verde, dada pelo IBAMA, o nosso órgão federal de licenciamento ambiental, para a Petrobras começar perfurações de pesquisa na chamada margem equatorial. A gente está falando de uma área offshore, bem ali próxima à foz do rio Amazonas. Exatamente. E é uma decisão assim com implicações gigantescas. De um lado, você tem a promessa de desenvolvimento econômico, do outro, claro, a proteção de um ecossistema muito delicado e os compromissos climáticos do Brasil. Ainda mais agora com a proximidade da COP30, a grande cúpula do clima da ONU, que vai ser justamente em Belém, lá na Amazônia. A nossa conversa aqui vai tentar explorar os argumentos que emergem das análises mais recentes sobre esse impasse todo. E a pergunta central que fica é: será que explorar esse potencial petrolífero da margem equatorial é um passo indispensável, sabe? Um direito soberano para realmente impulsionar a economia brasileira? Ou, pelo contrário, os riscos ambientais e climáticos são, de fato, tão altos que tornam essa aposta inaceitável, comprometendo não só a natureza local, mas, quem sabe, a própria imagem do Brasil lá fora, no cenário internacional? É justamente essa tensão que a gente vai debater hoje. Eu vou sustentar a visão de que essa exploração representa um risco que nós simplesmente não podemos correr, tanto do ponto de vista ambiental quanto diplomático. E eu vou defender a perspectiva de que, na verdade, se trata de uma oportunidade econômica estratégica e que o Brasil tem sim o direito e talvez até o dever de conhecer os seus recursos, claro, gerenciando os riscos de forma responsável. Então, permita-me começar expondo por que essa área desperta tanto interesse. A margem equatorial, essa faixa enorme que vai do Amapá até lá o Rio Grande do Norte, é considerada uma das últimas grandes fronteiras petrolíferas com potencial altíssimo e ainda muito pouco exploradas no mundo. As estimativas que circulam, tanto da própria Petrobras quanto de consultorias internacionais, falam em algo como 10 bilhões de barris de petróleo recuperável. Para a gente ter uma ordem de grandeza, isso seria um volume que poderia gerar um impacto econômico na escala do que a gente viu com o pré-sal, sabe? Aquelas reservas gigantes descobertas em águas profundas mais de uma década atrás e que mudaram completamente o patamar da produção brasileira. Para um país como o Brasil, com desafios fiscais persistentes e uma demanda enorme por investimentos em saúde, educação e infraestrutura, confirmar uma riqueza desse porte seria transformador. E tem também um ponto de soberania, como o próprio presidente Lula mencionou. O país tem o direito de saber o que existe no seu subsolo. E um ponto crucial aqui. Estamos falando, neste momento, de uma licença para exploração, para pesquisa. É um passo para confirmar se esse potencial realmente existe e em que condições, bem antes de se tomar qualquer decisão sobre produzir ou não em larga escala. Eu entendo o apelo dos números, claro, e a lógica da soberania também. Mas essa perspectiva me parece que coloca uma venda nos olhos para a realidade ecológica que é singular e, assim, extremamente frágil da região. Não estamos falando de um lugar qualquer no oceano. Ali, na foz do Amazonas, a gente tem um ecossistema muito complexo, influenciado por aquela descarga massiva de sedimentos e nutrientes do rio. Descobriram-se recentemente recifes de corais ali, os famosos corais da Amazônia, um ecossistema que é o único no mundo, adaptado a condições que antes se pensava que não permitiriam a existência de corais.
A verdade é que ainda sabemos muito pouco sobre eles. Temos também extensas áreas de manguezais na costa que são vitais, funcionam como berçários para a vida marinha e protegem todo o litoral. A biodiversidade marinha é riquíssima, incluindo espécies ameaçadas de extinção como peixes-boi, tartarugas marinhas. E não podemos esquecer, de jeito nenhum, das comunidades tradicionais, os ribeirinhos, os pescadores artesanais, os povos indígenas cuja vida, cultura e, bem, o sustento dependem diretamente da saúde desses rios e desse mar. Diante disso, um vazamento de óleo, mesmo que a indústria classifique como pequeno, teria consequências devastadoras e muito possivelmente irreversíveis. Não seria um mero acidente ambiental, seria uma catástrofe ambiental e social de grande escala. E tem mais. Que mensagem o Brasil envia ao mundo ao buscar expandir a fronteira petrolífera justamente na Amazônia, enquanto se prepara para sediar a COP30 em Belém, tentando se vender como um líder ambiental? A própria divisão dentro do governo, com o Ministério de Minas e Energia comemorando a licença, e a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, que é uma figura histórica da luta ambiental, mantendo um silêncio bastante tenso. Isso, por si só, já mostra o quão problemática é essa decisão. Você descreve bem a sensibilidade da área, é verdade. E ninguém, em sã consciência, negaria a importância de proteger esses ecossistemas. Mas, veja bem, a exploração de petróleo hoje não é a mesma de 30 ou 40 anos atrás. A tecnologia ela evoluiu enormemente. A Petrobras, por exemplo, tem décadas de experiência operando em águas profundas, inclusive no pré-sal, com protocolos de segurança e resposta a emergências que são sim considerados de ponta. O licenciamento ambiental concedido pelo IBAMA, ele não foi um ato político, foi resultado de um processo técnico rigoroso que exigiu estudos de impacto, planos de contingência muito detalhados e impôs várias condicionantes. A ideia é justamente essa: mitigar os riscos ao máximo possível. Será que o risco, que claro, sempre existe em qualquer atividade industrial, mas que pode ser gerenciado e minimizado, justifica a gente abrir mão de um potencial econômico que pode, como eu disse, ser comparável ao pré-sal? Estamos falando de recursos que podem financiar a saúde, a educação, a infraestrutura e, ironicamente, até mesmo a transição para uma economia de baixo carbono que todos nós almejamos. Negar ao Brasil o direito de, pelo menos, investigar se esse tesouro existe e se é viável explorá-lo, seria, na minha visão, uma renúncia estratégica muito séria. Você mesma mencionou a necessidade de financiar a transição energética. De onde viria esse dinheiro em larga escala, se não de novas fontes de receita? Olha, a sua confiança na tecnologia de mitigação me parece otimista demais, especialmente quando a gente está lidando com o desconhecido. Você fala em processo técnico rigoroso, mas a própria comunidade científica alerta que o nosso conhecimento sobre os corais da Amazônia e sobre as correntes marinhas complexas naquela região ainda é muito, muito limitado. Como é que a gente pode afirmar que os riscos são gerenciáveis num ambiente cujas dinâmicas ecológicas e oceanográficas a gente ainda está começando a entender de verdade? E outra coisa, mesmo a melhor tecnologia do mundo, ela falha. Nós já vimos acidentes gravíssimos em locais onde se dizia que a tecnologia era de ponta. A questão central para mim é: vale a pena correr qualquer risco, por menor que ele seja considerado pela indústria, de causar um dano irreversível a um patrimônio natural único no mundo, vital para a biodiversidade global e para a sobrevivência de comunidades inteiras, em troca de uma promessa de riqueza que ainda depende de confirmação? O princípio da precaução que deveria guiar decisões em áreas tão sensíveis e tão pouco conhecidas parece que foi completamente ignorado aqui em favor de uma aposta econômica de altíssimo risco ambiental. Você pergunta de onde viria o dinheiro para a transição? Bem, não seria mais sensato direcionar os investimentos públicos e privados desde já para o imenso potencial renovável que o Brasil comprovadamente tem, ao invés de afundar mais recursos na busca por mais petróleo?
Sim, o princípio da precaução é importante, concordo. Mas se levado ao extremo, ele pode levar à paralisia. Se a gente fosse esperar ter 100% de conhecimento sobre tudo e risco zero, nenhuma grande obra de infraestrutura, nenhuma nova tecnologia, nenhum avanço significativo teria ocorrido na história. O desenvolvimento, ele implica em gerenciar riscos, não em fugir deles. E quanto à questão da coerência climática e da COP30 que você levantou? Primeiro, eu reitero, é uma fase de pesquisa. Se o petróleo for encontrado, a decisão sobre produzir ou não será tomada daqui a anos, num outro contexto, considerando as metas climáticas do Brasil e do mundo naquele momento futuro. Segundo, nós precisamos ser realistas. A transição energética global ela não vai acontecer da noite para o dia. O mundo ainda vai depender de petróleo e gás por décadas, mesmo nos cenários mais otimistas de descarbonização. E nesse contexto, a segurança energética e o desenvolvimento econômico continuam sendo pilares essenciais para a soberania de qualquer nação, especialmente uma nação em desenvolvimento como o Brasil, com enormes desigualdades sociais que precisam ser combatidas. Agora, é justo exigir que o Brasil abra mão de conhecer e potencialmente usar seus recursos energéticos, enquanto países desenvolvidos que historicamente mais poluíram continuam produzindo, e até mesmo países vizinhos nossos, como a Guiana e o Suriname, estão explorando intensamente na mesmíssima região geológica? A responsabilidade pela crise climática e pela transição precisa ser compartilhada com responsabilidades comuns, porém diferenciadas, como diz o jargão diplomático, né? Desculpe, mas o argumento da fase de pesquisa simplesmente não se sustenta nem politicamente nem simbolicamente. A simples sinalização de que o Brasil, que é o lar da maior floresta tropical do mundo e está prestes a sediar a COP30 em plena Amazônia, está abrindo uma nova e vasta fronteira para a exploração de petróleo, isso é um desastre para nossa imagem e para nossa credibilidade internacional. É uma contradição que beira o surreal, não acha? Como é que a gente pode pedir aos outros países que aumentem suas ambições climáticas, que protejam suas florestas, que invistam em energia limpa, quando nós mesmos estamos dando um passo tão claro na direção oposta, buscando expandir a exploração de combustíveis fósseis justamente na região mais emblemática do planeta para a questão climática? E isso não é só uma questão de imagem, isso tem consequências práticas. Mina a nossa capacidade de negociar acordos climáticos mais favoráveis, de atrair os investimentos verdes que a gente tanto precisa, de formar as alianças estratégicas para enfrentar a crise ecológica. Não se trata de negar um direito abstrato de conhecer o subsolo, mas de questionar a prioridade, a sensatez e o timing de fazer isso agora e ali, enviando uma mensagem tão desastrosa e tão dissonante para o mundo e, francamente, para nós mesmos. Você fala em responsabilidades compartilhadas, mas isso não pode ser desculpa para a inação ou para a gente ficar repetindo os erros do passado. Eu entendo perfeitamente a preocupação com a imagem e com a diplomacia climática, mas a política externa ela não pode estar completamente dissociada das necessidades internas urgentes do país. Como eu já disse, a transição energética vai ser longa, vai ser complexa e vai ser cara. Nós não podemos simplesmente desligar a chave dos combustíveis fósseis amanhã. Eles ainda são, e serão por um bom tempo ainda, a base da nossa matriz energética e da economia global. A questão é, como financiar essa transição gigantesca? Uma possibilidade concreta é usar parte da riqueza gerada por recursos como o petróleo da margem equatorial, isso se ele for confirmado e produzido de forma responsável, claro, para investir massivamente em energias renováveis, em reflorestamento, em ciência e tecnologia verde. Veja, não é necessariamente uma escolha excludente nesta fase. Nós podemos, hipoteticamente, usar um recurso do presente para construir a ponte para um futuro mais limpo. Negar essa possibilidade, talvez em nome de uma pureza ideológica, pode acabar tornando a própria transição mais lenta e mais difícil para o Brasil, justamente por falta de recursos. É uma equação, sem dúvida, complexa. Olha, essa ideia de usar o dinheiro do petróleo para financiar a transição é um argumento que a gente ouve bastante, mas que a história recente do Brasil e de outros países petrolíferos meio que desmente na prática, né? Foi a mesma promessa feita lá atrás com o pré-sal. E o que a gente viu? Sim, houve ganhos econômicos, claro, mas também houve uma reprimarização da nossa pauta de exportações, um fortalecimento da economia baseada em carbono e, o que é pior, um
atraso significativo na diversificação real da nossa matriz energética e industrial na direção de setores verdes e de alto valor agregado. Apostar agora na margem equatorial é, na minha visão, insistir nesse mesmo modelo extrativista que nos tornou tão vulneráveis às oscilações do preço do petróleo e nos distraiu do nosso potencial gigantesco e muito mais sustentável. O Brasil tem condições excepcionais para liderar a economia de baixo carbono do século XXI. A gente tem sol abundante para energia solar, ventos fortíssimos para eólica, inclusive offshore, ali mesmo, na própria margem equatorial, biomassa super diversificada, potencial enorme para o hidrogênio verde. O que nos falta não é recurso natural ou capacidade técnica, é visão estratégica e coragem política para romper de vez com a dependência fóssil e investir pesado no futuro. Usar o petróleo para financiar a transição soa bem no discurso, eu admito, mas na prática, muitas vezes, acaba sendo só uma desculpa para adiar a transição de verdade e perpetuar a dependência. Nós deveríamos estar focando 100% dos nossos esforços e dos nossos recursos, que são limitados, nas soluções do futuro, não em cavar mais fundo no problema do passado. Mas não podemos simplesmente ignorar o processo que levou à decisão atual. A licença do IBAMA, como eu mencionei antes, ela não foi concedida de forma leviana. Ela seguiu um rito técnico-administrativo com análises, pareceres, exigências. É um órgão com um corpo técnico qualificado. Além disso, existe um respaldo político claro de setores relevantes do governo, como o Ministério de Minas e Energia e a própria Petrobras, que enxergam essa exploração como estratégica para a segurança energética e para a economia do país. Não se trata de uma aventura isolada, percebe? Mas de uma decisão que passou por instâncias regulatórias e que tem apoio dentro da máquina estatal, alinhada com uma visão de desenvolvimento que considera esses recursos importantes. Desqualificar todo esse processo como meramente equivocado ou problemático talvez seja simplificar demais a complexidade da governança pública brasileira. Apresentar a licença como um simples resultado técnico, já finalizado, ignora completamente a enorme controvérsia e a falta de consenso social, científico e até mesmo político que envolve essa questão. Diversas organizações ambientais já anunciaram que vão sim questionar a licença na Justiça, apontando falhas nos estudos e nos procedimentos. O Ministério Público Federal também está analisando a questão e pode tomar medidas legais. Ou seja, a batalha jurídica está apenas começando. O fato do IBAMA ter concedido a licença não significa que a decisão seja tecnicamente incontestável ou ambientalmente segura. Significa apenas que uma etapa administrativa foi cumprida, provavelmente sob forte pressão política e econômica. E como a gente já falou, a divisão dentro do próprio governo é um sinal muito claro de que não há um consenso sólido. O histórico e o silêncio da ministra Marina Silva sobre este caso específico são muito, muito significativos. Portanto, essa licença não encerra o debate de forma alguma. Pelo contrário, ela acendeu um estopim e marca o início de um conflito que deve se arrastar por muito tempo nos tribunais, na política e, claro, na opinião pública. Não há uma base técnica e política que seja robusta e unificada para sustentar essa decisão como sendo a melhor para o Brasil neste momento tão crucial. Bem, chegando ao fim da nossa análise de hoje, eu gostaria de reafirmar minha perspectiva. A pesquisa exploratória na margem equatorial é sim uma oportunidade econômica que pode ser transformadora para o Brasil, é também um exercício do direito soberano do país de conhecer seus recursos naturais. Os riscos ambientais, eles existem, são sérios e devem ser abordados com o máximo de rigor técnico e precaução operacional, isso é negável. Mas eles não podem ser um veto absoluto que impeça o país de buscar recursos potencialmente vitais para financiar seu desenvolvimento social e econômico, inclusive, como eu disse, a própria transição energética. E eu concluo reiterando a minha profunda preocupação. Os riscos ambientais de operar numa região de biodiversidade tão única, tão complexa e ainda tão mal compreendida como a Foz do Amazonas são, na minha avaliação, simplesmente altos demais para serem aceitos. Além disso, a decisão de buscar ativamente novas fronteiras de petróleo e gás em plena crise climática e às vésperas da COP30 na Amazônia é uma incoerência flagrante.
Isso mina a credibilidade internacional do Brasil, nos afasta da liderança ambiental que nós poderíamos e deveríamos ter e representa uma aposta perigosa no passado, justamente quando deveríamos estar com todos os esforços focados em construir um futuro sustentável. Fica bastante claro que essa questão coloca o Brasil diante de um espelho, né? Forçando escolhas que são realmente difíceis. Há argumentos muito relevantes e legítimos de ambos os lados. E essa tensão entre as necessidades econômicas de curto e médio prazo e a sustentabilidade ambiental e climática de longo prazo é palpável e extremamente complexa de equacionar. Sem dúvida alguma. Embora a gente tenha posições claramente divergentes sobre o que deveria ser feito, é inegável que as preocupações levantadas por ambas as perspectivas têm um peso enorme e precisam ser consideradas muito seriamente pela sociedade brasileira como um todo. Não existem soluções simples ou respostas fáceis para este dilema, infelizmente. Talvez essa decisão específica sobre a margem equatorial seja um dos exemplos mais claros do desafio central que o Brasil enfrenta hoje. Como é que nós podemos conciliar a urgência do desenvolvimento econômico, da redução das desigualdades, da garantia de bem-estar para a nossa população, com a responsabilidade que é inadiável de proteger nosso patrimônio natural, que é único no mundo, e de dar a nossa contribuição decisiva para a estabilidade do clima global? Exato. As diferentes visões que nós trouxemos aqui hoje buscam justamente jogar um pouco de luz sobre as várias camadas dessa questão que é tão crucial. O debate, como vimos, está longe de terminar, e os próximos passos, sejam eles técnicos, jurídicos ou políticos, certamente trarão novos elementos para essa reflexão fundamental sobre o futuro que nós realmente queremos para o Brasil.